E aí vamos começar, como a gente sempre fala, aqui a gente não passa pano para ninguém, mas a gente analisa os fatos, principalmente com a vivência de quem já foi policial, como eu, e com a vivência de quem ainda é policial, como o Batata. E falando em guerra urbana, nós tivemos no final do ano passado uma operação no Complexo do Alemão, que ficou conhecida como a Mega Operação, né? Que resultou ali na morte de mais de 100 criminosos e, infelizmente, na morte de alguns policiais também. E toda a imprensa repercutiu, toda a mídia ficou em cima, batendo, falando, pesquisando e procurando achar um erro ali. Acusaram os policiais de execução, mas até agora nada se provou. O próprio STF chegou a pedir aí acesso a todas as câmeras, acesso a toda a documentação, planejamento da operação, mas no que diz respeito, pelo menos aos confrontos, nada foi encontrado. Então começou a se questionar aí alguns procedimentos operacionais que foram realizados pelos policiais. E no meio desse procedimento, na análise das câmeras, o Ministério Público concluiu que policiais do Batalhão de Ações com Cães teriam cometido crimes durante a operação. Esses crimes dizem respeito, segundo inclusive passou aí na matéria da Globo News, de que esses policiais teriam ido para a favela não na intenção de combater o crime, mas segundo a Globo News, na intenção de cometer crimes. E esse crime teria sido invadir a casa das pessoas. A gente tem um vídeo, a gente vai repassar aqui para vocês a matéria, a denúncia que foi feita aí, né, pela Globo News, e aí logo depois o Batata já volta comentando a opinião dele sobre esse caso, esses 10 policiais que foram acusados aí. Mano Walter, passa o vídeo pra gente, por favor. As câmeras corporais da polícia não deixam espaço para inventar histórias. Os flagrantes ficam arquivados e não podem ser apagados. Segundo o Ministério Público, nesta gravação, um PM aparece usando uma chave Misha, aquela ferramenta capaz de abrir portas sem a chave original. Ele insiste por cerca de 1 minuto. Tu conseguiu abrir aí esse portão aí? Só consegui dar meia volta. Aí resolve pegar um facão para conseguir entrar na casa. Enquanto isso, uma outra equipe acessa mais uma residência na Vila Cruzeiro, dessa vez com mais facilidade. A casa estava arrumada, não havia moradores naquele momento. Um PM abriu a geladeira. Foi irônico. Fingiu cerimônia. Todo respeito. Tomou água gelada, pegou um energético. Outro PM também se serviu. Tudo isso foi registrado no dia da mega operação no Complexo da Penha em outubro do ano passado. No dia em que 117 bandidos morreram em confrontos. No dia em que 4 policiais também foram mortos. No dia em que um agente ficou gravemente ferido, não resistindo dias depois. Nesse mesmo dia, homens de uma das tropas de elite da PM violaram a lei. 10 PMs do Batalhão de Ações com Cães foram denunciados pelo Ministério Público, que atua junto à Auditoria da Justiça Militar. Um subtenente, 6 sargentos, um cabo e 2 soldados. Ninguém pode entrar na casa de ninguém sem que haja uma ordem judicial, a não ser em 2 hipóteses. No caso de flagrante delito ou em uma outra situação de legítima defesa, foram denunciados pelo crime de violação de domicílio e pelo crime de negativa de obediência, que se refere à tentativa de obstrução das câmeras corporais. Mesmo com o uso obrigatório das câmeras corporais, pelo menos 5 desses 10 PMs envolvidos no caso impediram que o trabalho deles fosse registrado durante a operação. Os promotores do caso perceberam um padrão de comportamento, como se os policiais tivessem ido para a operação não só para combater o crime, mas também para praticar crimes. Carregavam vários tipos de ferramentas capazes de arrombar qualquer imóvel. A maioria deles ficou em silêncio durante as investigações e os que falaram, eles não
eles não deram nenhuma explicação para estarem com chave micha ou para ingressarem na residência, só narraram a dinâmica da própria operação. As câmeras corporais da polícia não deixam espaço para inventar histórias. É impressionante, né? Olha como é que eles fazem o direcionamento da notícia. Essa eu faço questão de falar. Realmente, quando nós vamos para uma comunidade como essa, com uma operação com cães, você precisa levar equipamentos. Os cães identificam locais de armazenamento de entorpecentes em buracos, em casas, em tapumes, em esgoto, e vai arrancar com o quê? Com as unhas? Infelizmente, cara, a gente quer amordaçar, ou prender, ou algemar o cara. Não vai ter jeito, gente. Desse jeito não vai. Você não vai botar guerrilheiros para guerrear para você, para lutar para você na sociedade. Você vê no momento do vídeo, o policial tá lá dentro e a bala estancando o tempo todo. Gente, a bala come o tempo todo. E o cara é questionado porque ele arrumou um portão. Em frente ao portão de alumínio tem um cachorro dando sinal. Eles forçam com faca, forçam com qualquer coisa. Ah, se tiver flagrante delito. E as imagens, não sei se da droga. Tem outra filmagem da droga também. Da droga. Tem a filmagem da droga aí. Tem a outra filmagem, passa a outra reportagem tendenciosa que nós fizemos, eu fiz um corte aí dessa filmagem. Por favor. Olha bem. Olha aí as sacolas saindo lá. Presta atenção se não sai do portão que o polícia estava arrombando. Olha os comentários. Como é que impressiona? A dúvida, será o que tem lá dentro? Ah lá, voltando um pouquinho, você vê se não é o portão de alumínio. Voltando um pouquinho, eu não sei, desculpa. Olha a quantidade de droga, entorpecente. Cadê os donos das casas que foram arrombadas para dizer se aquilo ali é domicílio? Local de esconderijo de droga e arma não é domicílio, porra. Por que o cara não diz eu morava lá? O cara tomou meu Red Bull. Aí o policial é chamado de vagabundo porque ele tomou uma latinha de Red Bull. Olha a cambalhota deturpada. Olha como é que deturpa a coisa. Olha que maluquice, gente. Olha a quantidade. Lógico, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O batalhão de cães vem arrombando o tráfico constantemente. O batalhão de cães é um dos batalhões que mais faz apreensões em favelas. Porque os cães, nós temos umas companhias de cães aqui do Rio de Janeiro que são melhores adestradas. O pessoal é avançadíssimo. Os cães são bárbaros, são feras. Não adianta se inventar. Eu estava conversando com um oficial do BAC. Se inventar pro lado dos cães, se eles pegarem o vento, não adianta, os cães acham. Eles acham. E você acha que uma quantidade de droga daquela estava onde? Na rua. Na rua, em sacolas. Gente, vamos parar de ser malucos, cara. Aí pegam a equipe dos caras, os caras trabalhadores, e socam os caras lá, a foto dos caras aí. Você acha que um policial, na próxima operação, ele vai entrar numa casa, mesmo que esse cara seja solto? Pensem comigo, mesmo que esse policial seja solto, tu acha que ele vai entrar se o cachorro dá sinal? O cachorro vai poder se esgoelar em frente à casa dizendo, pelo amor de Deus, entra. O cachorro vai falar, entra, policial. Ele fala, não vou, porque amanhã minha cara tá estampada no jornal
E você sabe o que vai acontecer? Eu não tenho o que falar para meus filhos. Porque foi isso que eu ouvi desses policiais. Ele não tem o que falar para os filhos. Vai falar o quê para a mulher dele? Vai falar o quê para a família? Porque a família acha que ele se tornou vagabundo. Virou vagabundo, porra. Os vizinhos falam lá, ó. Arrombou casa. Porque o cara fala que eles invasão de domicílio, que eles vão para a favela preparados para arrombar. Sim! Precisamos de equipamentos para ferir obstáculos. Se o cachorro dá sinal num local, eu preciso entrar, transpassar um portão, um ferro. Eu vou fazer com que com os dentes. Meu Deus, que mundo nós estamos, porra. O que eles querem? Vão conseguir. Estão pediram as câmeras, denunciaram os caras. Vamos denunciar os caras por invasão de domicílio. Gente, cadê a parte? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eles vão supor que seja um domicílio, porque lá eles não foram. Não tem a vítima. A vítima não vai falar, ó, o domicílio é meu, violado é meu. Ele não vai falar. Com porrilhão de droga desse, tem que prender ele por tráfico. Por tráfico, estado de flagrância. Se achou a droga, estado de flagrância. Aí o cara fala assim, ó, a não ser que esteja em flagrância, estado de flagrância. Porém, esses policiais saem preparados para arrombar as coisas. Meu Deus. O que eles estão fazendo, gente? O que eles querem? Qual a intenção? Qual a intenção? Vocês querem amedrontar a tropa? Parabéns! Estão conseguindo. Vocês querem desmotivar a tropa? Parabéns, pô. Estão conseguindo. Porque já não tem nada mais constrangedor no universo do que você ficar 24 horas com a câmera no peito. Vocês não têm noção, eu já perdi 2, gente. Aquilo não fica aqui no meio do peito da gente. Cara, você quando a bala tá comendo, tu soca aquilo no muro, tu pula muro, tu rola no chão, porra. Isso aqui não é videogame, gente. É de verdade. As pessoas morrem. Isso não é uma brincadeira. Aí você entra com o celular filmando numa repartição pública, todo mundo diz o seguinte, ó, eu não permito que não me filme. No judiciário, pode? Não. Entra lá no fórum com uma câmera? Não pode. Entra no hospital com a câmera. Quando a gente vai socorrer um bandido baleado, na entrada do hospital, nós somos obrigados a retirar a câmera. Porque existe uma regulamentação que impede que entre com a câmera. Quando a gente vai prestar depoimento fardado e de serviço, na entrada do fórum tu tem que retirar a câmera. Porque não permite que você leve a câmera, porra. Não pode. Não pode. Por quê? Qual é o problema disso aí? Eu não me importo que a câmera seja usada. O que me importa é o seguinte: o que valeu a câmera hoje, preste atenção, tá, gente? O que valeu a câmera? Para prender os caras. Por quê? Porque os caras estavam roubando. Aí o cara colocou a mensagem na reportagem, sabe lá se o quê tá dentro do saco. Porra, até o meu filho de 10 anos sabe que aquilo ali é droga, porra, entorpecente. Sabe lá o que se tinha no local. Porra, se tu não tá vendo na porra da câmera, não tem nada. Cala a porra da boca, porque é acusação sem fundamento. Tá ferindo a legítima defesa, tá ferindo o quê? A presunção de inocência, porra. É a lei, cadê? Só vale pra, acusar? Por que a presunção de inocência pros policiais não serviu?
O policial tava lá, porra. O que foi filmado? Se filma o cara, ó, pegaram o dinheiro, tá ali. Não, não tem, tá filmado na câmera, porque eles iniciam a reportagem o seguinte: as câmeras são provas inegáveis. Prova de quê? Que eles arrombaram a casa? Arrombaram mesmo, porra. O cachorro deu o sinal, constatou dentro do sinal que eles, com o treinamento do cão, que de acordo com a aproximação, eles sabem a veemência do que o cão tá farejando, abriram o imóvel, arrombaram o imóvel, porque não tinha ninguém, porque se não tinha presos, arrombaram o imóvel? Sim! Não há o que se falar. Aí eu falo o seguinte: porra, cara, os policiais se calaram. Lógico! Vocês sabem como é que é? Recolhe todo mundo, vai ser ouvido a termo. O policial não sabe o que vai ser condenado. Ele não sabe qual é a acusação. As filmagens vêm primeiro para as redes de televisão, depois o policial tem acesso. Porque a gente não tem acesso a porcaria nenhuma. Eu tô reagindo isso aqui, tô tendo acesso a esta merda agora. Porque eu não tenho acesso. O policial não tem acesso a porcaria nenhuma. Como é que o policial vai falar o quê? Me reserva no direito de ficar calado, porra. Eu não sei qual é a acusação. Aí o cara faz uma apreensão daquela, gente. Porra, se o policial é vagabundo, mete a porrada, porra. Vamos ter o mínimo da consciência, cara. Ô, Miquel, me ajuda aí, vai daí, vai. Ô Batata, esse caso aí me lembra um cenário que a gente teve em 2023. Em 2023, o STF julgou um caso onde a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, no Porto de Itaguaí, prenderam 3 pessoas que estavam colocando 695 quilos de cocaína. Vejam bem, 695 quilos de cocaína estavam sendo colocadas dentro de mangas congeladas para serem exportadas para o exterior. A Polícia Civil e a Polícia Federal ficaram observando a movimentação e vendo os indícios ali do crime, além da investigação que já estava em curso, eles entraram no local. Prenderam essas 3 pessoas em flagrante, apreenderam 695 quilos e o STF anulou essas provas por considerar a entrada no hangar, no galpão, uma entrada ilegal e aí simplesmente anulou. Na prática, disse que quem cometeu o crime foi a Polícia Civil e a Polícia Federal, uma vez que eles entraram sem o devido mandado judicial ali. E aí, com isso, os criminosos que estavam ali praticando tráfico internacional de drogas acabaram sendo soltos e inocentados. E aí, Carcará, quando eu olho esse tipo de matéria, onde policiais do BAC, diante de uma suspeita das drogas, pela indicação do cachorro, entraram numa casa. Quando a gente vê ali esse caso que eu narrei também, da Polícia Civil e da Polícia Federal, com 695 quilos de droga, tendo sua atuação anulada por falta de mandado para entrar num imóvel, eu percebo também que isso a gente vivenciou também com os fuzileiros navais lá no Haiti, por exemplo. Os fuzileiros navais no Haiti, apesar de estarem fazendo um trabalho maravilhoso, de estarem pacificando aquele país, acabaram ali também sendo acusados de serem os verdadeiros violadores de direitos humanos, de serem os caras que fizeram todo tipo de maldade. E hoje, quando os fuzileiros navais saem, a gente vê o Haiti pegando fogo e a gente descobre quem realmente estava cometendo crime, quem realmente estava na sacanagem. Mas parece que existe todo um esforço para inverter a lógica de quem é certo e de quem é errado, Carcará. Como é que você enxerga isso aí? Vamos lá, camarada. O meu amigo Miquel, o que acontece? Cara, a gente está numa confrontação, num combate irregular, ostensivo e generalizado, onde o crime organizado, o narco-estado, o clepto-estado quer tomar tudo na cara de pau, mas para isso acontecer precisa de apoio. Quem são esses apoios? São as ONGs, políticos, juízes e ministros da corte que sejam corruptos e o apoio da mídia. E a principal mídia que combate a polícia no Brasil é a Rede Globo.
A Rede Globo é campeã mundial, é galaxial de fazer merda, falar merda, inclusive os seus atores e artistas globais. Então, cara, aí eu tô observando aqui, aí eu comando desafio, vou analisar a área policial, mas crime é crime, e eu já operei no Haiti, operei na Maré, em outros locais, mesmo modus operandi. O narcotraficante faz merda, o destacamento policial ou da Força Armada descobre o crime e chove de defensor público, promotor público, artista, ONG, o caralho de asa para proteger a vagabundagem. O que é o narco-estado? O narco-estado é um país onde o judiciário e o político e o militar estão todos juntos e manucunados com o crime organizado. No caso do Brasil, o criminoso é a polícia, na visão da Rede Globo, na visão do esquerdista, na visão de ONG. Aí eu estou procurando aqui qual foi o crime que esses camaradas cometeram. Eu sou militar, porra. Eu sou, existe uma... antes de eu chegar no crime que a Globo está imputando aos nossos irmãos aí da polícia. Existe um destaque, porque a polícia trabalha diferente dos fuzileiros, devido ao nosso... a logística ser maior e ser até boçal para a casa de operações policiais, e a gente tem um destacamento específico para esse tipo de coisa. E é por isso que o governo Lula não vai deixar os fuzileiros navais entrar na segurança pública nem as Forças Armadas. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa a Globo não entra. Você nunca vai ver o militar das Forças Armadas fazendo a operação e o repórter da Globo filmando. O helicóptero por cima, o cara lá escondidinho, que nem estava lá em São Paulo, aquela repórter com cara de zumbi lá, escondida, acompanhando o PCC, dando a rota, quebrando os vagabundos lá, quebrando para cima lá, e a repórter lá do tal do Caco Barcelo, escondido, apoiando os traficantes, aquela fila da puta lá. Então, é por isso que o Lula fala, quando eu for presidente, eu não vou botar as Forças Armadas, porque não tem como mandar na gente no terreno. Não tem governador, não tem delegado, não tem Ministério Público, não tem ONG, não tem filha da puta nenhum que intervenha na ação das Forças Armadas, principalmente dos fuzileiros navais, porque fecha a cortina, o mundo ali é nosso e que se foda a vagabundagem. É por isso que a esquerda não vai deixar os integrantes das Forças Armadas e principalmente os fuzileiros entrar na guerra urbana. E a gente não precisa estar fazendo guerra urbana para esta porra a gente ir lá e funcionar. Porque nós temos o treinamento suficiente para botar o traficante canela seca e vagabundo no eixo, porra. É só falar assim, cai para dentro. O traficante não tem doutrina de guerra. Ele tem impunidade, só isso. Atira, corre, acabou a técnica de combate. Atira e corre. Isso pra gente não é técnica de combate, isso pra gente é vagabundagem de vagabundo. Quando a polícia faz a missão séria com confrontação, eles tentam ficar posição, que a gente chama firmar posição, são dizimados. A missão que eu teve no Rio, foram querer parar para confrontar a polícia. 125 foi pros caralho. Por quê? Porque eles não atiraram e correram. Ah, não, a gente agora é infantaria, vamos combater. Não sabe nem o que é que estavam fazendo esse bando de filha da puta, se fuderam. Então vamos lá. Eu observando aqui, eu estou até agora procurando o crime que a polícia cometeu, que a Globo está querendo imputar aos policiais. O cara entrou numa casa e tomou água. Onde é que existe crime de você tomar água porque tu pegou a geladeira? Ah, não, mas ele tomou água gelada, tá o repórter. Viu? Ele tomou água gelada. Ô, sua vagabunda do caralho, você queria que o policial tomasse água do vaso? A geladeira do vagabundo lotada lá de iogurte, comida, eu comi aquela porra toda se fosse eu com o meu destacamento. Isso não é roubo, porra. Você se alimentar. Ah, não, eu entrei na casa do traficante, tem água, não vou tomar água não. Porque é crime. Crime é o caralho. Você pega uma geladeira e tirar, tomar água com um grupo ali. Isso é porra nenhuma, rapaz. Crime é você estar na casa e ficar furtando. Crime é você não estar em operação, não estar de civil, pegar uma casa e entrar. Isso é crime. Agora isso chama-se ação em curso. Eu estou dentro da comunidade, eu estou atrás do vagabundo. O batalhão com cães são profissionais, os cachorros detectam a cocaína. Os cães trabalham pelo íon, é igual a máquina, eles sentem o vapor da droga, eles entram na casa, eles ficam malucos. Aí a polícia entra lá, pega. Ah, não,
pegou 700 quilos dos traficantes, não pode não. O traficante pode vender cocaína, destruir a população, raspar a cabeça das garotas, cortar pescoço, navalhar a cara das garotas. Aí pode, a Globo bate palma, né? Agora a polícia, quando vai lá, pega o vagabundo, viu, cometeu o crime, tomou água da geladeira. Vão pra casa do caralho, rapaz. Deixa de ser vagabundo. Ainda tem audiência, uma porra de uma emissora dessa, cara. São tão covardes, tão vagabundo, que apoiavam o Maduro, apoiavam o governo Lula, apoiavam a porra toda. Quando viu que o Lula vai perder a eleição, já pularam de barco, já estão contra o STF, estão contra o Lula, contra tudo. É um bando de 171 do caralho. Ainda tem otário que assiste essa merda. Aí fica querendo imputar o policial um crime porque abriu a porra da geladeira e tomou água. Ou seja, a cocaína que estava lá dentro é do amor. Aí pode. Agora o policial tomar água é crime. Você viu ainda, tomou água gelada. Porra, é muita vagabundagem. Ô governador, deixa de ser frouxo, enquadra esse repórter filha da puta aí e manda ele provar onde é que tá o crime. Comandante-geral da polícia, não tem medo não. Manda tudinho pra casa do caralho, porra. Tem uma equipe nossa no terreno dos comandos antigos que a gente chama de brecha. O que é brecha? É o cara que quebra a porra toda. Se eu tiver na missão, viu, seu bando de imbecil, e eu tiver na função de brecha, que é o cara que arrebenta a porta, a parede, eu passo correndo por dentro das paredes, explodindo tudo. Essa casa não ia ficar, era nada, eu botava era toda abaixo. Eu arrebentava era com a porra toda. Geladeira os caralho. Para vocês terem ideia, é assim que se trabalha com traficante. Vê lá o que a Polícia Federal, a Força Armada faz lá na fronteira, quando acha aqueles garimpos ilegais, explode a porra toda, não deixa nada. Aí o policial entra, educadamente, com uma chave micha, abriu a porta tranquilão, depois não conseguiu, viu? Abriu a porta. Não era para ter aberto não, porque lá dentro é cocaína, e é cocaína do amor, porra. Aí o traficante perdeu o dinheirinho dele. É muita cara de pau, porra, um bando de vagabundo, porra. Querem enquadrar a polícia numa ação dessa que era para estar elogiando. Aí são tão picareta que esconde a real motivo da operação. Quer pegar essa cocaína, nem toca no assunto. Só mostra que o policial entrou lá e tomou água. Aí me vem a porra de um paisano que fez militante, que é do Ministério Público. É porque esse gordo aí da reportagem. Cara, a justiça brasileira virou um lixo. Um bando de filha da puta se infiltraram na justiça, em todas as instâncias, para destruir a ordem, a lei e a justiça. Massacrar o policial e elevar a bandidagem ao pedestal de bom comportamento. Aí você vê no Brasil juiz soltando traficante com 800 quilos de cocaína, 3 toneladas de cocaína, juiz soltando traficante que esquartejou, e prendendo uma pessoa porque passou o batom na estátua que o zelador foi lá e limpou. Prendendo um cidadão que deu R$500 para patrocinar a viagem para protestar contra esse regime corrupto, 18 anos de cadeia. Por quê? Porque tu fez um pix de R$500. Cara, essa merda é narco-estado, clepto-estado. Agora imagine se o Maduro está no poder, junta Maduro, a Colômbia, o Brasil, o Irã, e o Brasil é tomado por esse bando de psicopata do caralho. E com a Globo apoiando. Seria o fim do Brasil, porra. Aí o Brasil, a Globo é tão idiota que ela coloca isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. O policial entrando na casa de um traficante, filha da puta, abrindo a geladeira, tomando água, ainda reclama, viu? E toma água gelada. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, polícia. Quando entrar na casa do traficante lá, vai lá no vaso e toma água de cocô, senão a Globo vai achar ruim. E avisa, ó, Globo, eu entrei aqui, mas tomei água de cocô, tá bom? Seu bando de vagabundo. É isso aí, meu amigo Érico. O meu amigo Miqueias. Puta que pariu. Eu não aguento. Gente, eu não aguento os comentários do Carcará. Realmente, o Carcará tem a revolta dele, faz sentido, tem razão. A gente precisa entender que existe um movimento claro para demonizar as operações policiais. Não é a primeira vez que nós vemos esse tipo de ação. Inclusive, já tivemos pessoas ligadas aos Conselhos de Direitos Humanos que comprovadamente recebiam mesada de traficantes para descredibilizar as operações policiais militares. Tivemos agora, inclusive, na Maré, um relatório que veio trazendo ali que, nos últimos 10 anos,
a polícia matou 160 pessoas em operações no Complexo da Maré. E aí eles trazem vários relatos ali, por exemplo, criticam o uso do helicóptero, porque o uso do helicóptero aumenta a letalidade policial. E aí, na data de amanhã, dia 25, vai ser apresentado esse relatório. Esse relatório sobre a segurança pública nos 10 últimos anos na Maré será apresentado mostrando ali o quanto o morador da Maré ele é oprimido pela polícia. O quanto o morador do Complexo da Maré sofre nas mãos da polícia. Só que eu estou esperando o lançamento desse documento, porque já saiu aí um briefing, né, também no Jornal o Globo, um briefing sobre o que esse documento traz, sobre todos os abusos que teoricamente teriam sido cometidos pela polícia. E esse documento vai ser lançado em uma quadra lá no Complexo da Maré. Uma quadra do lado do Detran, que fica dentro do Complexo da Maré. E eu convido vocês, meus amigos, que estão assistindo a gente, inclusive você que não é do Rio de Janeiro, que, depois do Fala Glauber News, pesquisem sobre o Detran da Maré. Para não ter que falar detalhes sobre endereços, pesquisem assim, Detran do Complexo da Maré. Pesquisem no Google. E depois olhem as avaliações e comentários. O comentário, basicamente, é o seguinte. Olha, você que não é morador de lá, não vá nesse Detran, porque para chegar lá, você tem que passar por um monte de homem armado. Olha, você que... Tem comentários assim, ó. Eu agendei para retirar a minha habilitação por lá, e quando eu cheguei lá, tinha um monte de cara armado na porta, tomei um susto. Fiquei preso no meio de um tiroteio entre facções rivais. Fiquei preso no meio de um tiroteio entre a polícia e os bandidos. Gente, o relatório de segurança pública que será apresentado agora dentro da Maré, ele vai ser apresentado numa arena cultural que fica do lado desse Detran, que tem homens armados ali na frente. E eu pergunto, será que esse relatório vai apresentar também sobre as crianças que são cooptadas para o tráfico de drogas? Será que esse relatório vai apresentar também sobre os tribunais do crime? Sobre a violência contra a mulher praticada pelos traficantes que raspam os cabelos dessas mulheres, que torturam, que diante de uma denúncia de roubo, de sequestro, de briga entre vizinhos, vão lá e dão paulada em todo mundo? Eu duvido que esse relatório vai ter. Então, quando eu vejo esse tipo de relatório, esse tipo de ação sendo propagado, e lamento que o Ministério Público enxergue dessa maneira a atuação policial. Lamento profundamente. Mas eu consigo perceber que existe uma influência de setores da comunidade, não digo que é toda a comunidade que quer enxergar a polícia assim, mas que algumas pessoas dentro da comunidade escolhem acusar a polícia de violações de direitos humanos, mas fecham os olhos para os traficantes armados em torno das escolas, em torno das arenas culturais, e apresentam esse relatório sobre segurança pública no meio desses traficantes. É óbvio que existe algum grau de ou conivência ou uma omissão intencional. Essas pessoas intencionalmente omitem o que realmente acontece dentro da favela e ainda tentam distorcer a atuação policial. Nesse mesmo relatório, uma das críticas feitas é que o helicóptero passa atirando ao lado das escolas. Eu me pergunto, o piloto do helicóptero olha e fala assim, o policial, eu vou dar tiro ali porque tem criança ali. Óbvio que não. Se ele atira ali, é porque tem traficantes ali. E a gente sabe que as aulas nem funcionam muitas das vezes nas escolas quando tem uma operação policial, porque justamente esses traficantes entram nas escolas, escondem drogas nas escolas. Isso já foi diagnosticado mais de uma vez, já foi comprovado mais de uma vez que drogas e armas são escondidas dentro das escolas. Que durante operações policiais, esses criminosos se escondem dentro das escolas. E aí o mesmo helicóptero que atira, no mesmo relatório, diz que o helicóptero atira e aumenta a letalidade. Mas contra quem? Contra quem? Quem é que é a vítima dessa letalidade policial? Ninguém fala. Ninguém fala também o porquê que esses policiais tiveram que atirar. E a narrativa vai sendo construída sempre nesse caminho. Batata, continua, por favor. Eu queria só mais um pedacinho da reportagem aqui, por favor. O Mano Walter, taca fogo aí, parceiro.
várias coisas enroladas em um cobertor. O que havia lá dentro ainda é um mistério para os investigadores. O que havia lá dentro ainda é um mistério para os investigadores. O material despertou muito interesse e foi rateado ali mesmo. O que havia lá dentro ainda é um mistério para os investigadores. O que havia lá dentro ainda... É impressionante, a gente colocou aí, o Mano Walter deu um reboleixo ali, para vocês verem como que acontece quando há, vamos falar da legalidade, como tá, eu estava acompanhando o chat aqui, o pessoal tá batendo muito, não, mas cadê o mandado? Gente, se você ler na Constituição Federal, permite que você adentre a uma residência quando tiver um mandado ou quando lá dentro está em flagrante delito. Gente, o fato da droga estar dentro da residência é um estado de flagrância. Isso suspende a necessidade do mandado. O policial não iria arrombar a porta ou o portão porque de maneira louca, não vou arrombar e pronto, acabou, com a câmera no peito filmando, porque só os veículos de comunicação sabem que estava com a câmera filmando. O policial não sabe. Ele está tentando com o pé de cabra, tentando arrombar na cara da câmera, porra, ele está trabalhando. Ele está falando de usar... Porra, eu já tive comunidade, eu levei marreta. Fiz vídeo. Eu derrubando, os caras construíam um muro na escadaria. Porque essa escadaria, ele fazia com que a polícia, né? Se a gente tinha um plano, que a gente conseguia descer essa escadaria e sair em cima da boca. E eles não tinham como fugir. E dos outros pessoas chamam de biqueira, né? A gente estourava no meio da biqueira. E os caras, os sentinelas, não conseguiam atirar na gente, porque o beco era fininho e os prédios eram altos. O que eles fizeram? Eles construíram uma parede nesse beco. Eu levava uma marreta, sexta-feira. Toda vez que eu chegava lá, eu dava com a sexta-feira, bum! A parede, bluff no chão, eu passava e descia, era uma escadaria. E aí? Eu saía já com intenção de derrubar? Saía. Era isso. Eu não estou entendendo, gente, como que pode a capacidade. Isso é leviano demais. Eles infringiram aí não sei quantos artigos do Código Penal em alegação. Porque, preste atenção, gente, quando a notícia ela é tendenciosa, ela direciona, ela é indutiva. Eu estou induzindo a você que você entenda que tem algo a mais ali que não dá para ver. Gente, os investigadores, se eles não souberem que aquilo ali é droga, porra, ele é um investigador burro demais. É impossível não entender que aquilo ali é droga. Então essa informação não saiu de um investigador. Não saiu. É impossível isso. Se há um estado de flagrância, ninguém chegou para prender os maiores traficantes aí nos endereços. Oi, tudo bem? Aqui tem um mandado, estamos entrando. O Giló morreu numa casa. Eles vinham trocando tiro, adentraram numa casa. Mais de 5 traficantes entraram numa casa e começaram a atirar de dentro para fora. Aí eles falaram assim, calma, vamos parar agora. Eles estão dando tiro, mas vamos esperar. Porque nós temos que ir lá pedir ao judiciário o mandado. Cara, ele está em flagrante, estado de flagrância. Não existe isso, cara. Vamos falar de legalidade. A legalidade é que a presunção da inocência desses policiais foi jogada no ralo. Foram esculachados, expostos de maneira tendenciosa. Isso é muito grave. Muito grave.
Porque esses policiais, não existe nada contra eles. Nada. Nada. E pelo amor de Deus, que a defesa seja direcionada a esse ponto. Porque não há mal algum você carregar uma pá, uma enxada. Qual o problema? Porque você tem que andar com... Quer dizer, então, que se eu tiver com um fuzil, eu tenho tendência em matar? Não. Ali o fuzil é para atirar quem atira contra mim. O fuzil é para uso devido. A pá, a enxada, o pé de cabra, é que se eu me deparar com um obstáculo, eu arrancar. O que é que vão fazer com as retroescavadeiras das Forças Armadas? O que é que vão fazer com as retroescavadeiras da Polícia Militar? Porque ela já vai com intenção de derrubar alguma coisa. E me explica uma coisa. Para a invasão de domicílio, precisa a casa ser o quê? Um domicílio. Precisa alguém residir na casa para que seja um domicílio. Alguém precisa, porque uma casa não habitada não é um domicílio. Não é um local de esconderijo, não há violação de domicílio em local de esconderijo, onde pessoas vão naquele local de maneira aleatória. Isso é lei. Não estou inventando. Isso é lei. E se ninguém morava naquela casa, aquilo não é domicílio. Não há situação de arrombamento. Invasão de domicílio. Isso é uma covardia que estão fazendo com o batalhão de cães. É uma covardia o que estão fazendo com os policiais. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está sofrendo uma pós-guerra e ninguém está vendo isso. Foi pedido mais 90 imagens de câmeras de policiais. Isso não só serve para verificar nada, serve para amedrontar. Abre-se procedimentos independente. Abre o procedimento. O policial que se começa a se defender, ele não vai querer ir na outra. Agora eu te pergunto, após a morte do traficante Giló, após a morte do traficante X, após a prisão dos donos de tráficos que estão sendo constantemente presos, principalmente do Comando Vermelho, olha as lideranças do Comando Vermelho, até dentro da própria cadeia que foi transferido semana retrasada para o complexo de penitenciário, acredito eu, de segurança máxima, presídio federal, um traficante que comandava, foi descoberto um sistema de comando por regiões, ou seja, eles não dividem mais por estados, para que o traficante de determinado estado tenha, se ele perder a droga, precisar de um auxílio em armamento ou coisa parecida, o outro estado ao lado apoia ele até chegar um apoio de mais distante. Olha que absurdo, eles têm uma logística. E esse cara que mandava nisso estava preso em Bangu 3, que foi mandado para o presídio federal há 2 semanas. Será que é isso, gente? Será que o que está havendo? Até o delegado que Cury agora está sofrendo processo. Pelo amor de Deus, gente. Ô Miquel, vai daí, vai.